Hora da gente falar sobre política com o nosso colunista André Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Linda. Vamos começar falando sobre a reunião que aconteceu hoje em Brasília com os caciques, vamos dizer assim, representantes de alguns partidos que compõem aí a chapa das oposições. E aí? O que é que ficou definido nessa reunião? Olha, Linda, ainda não ficou definido nada. Inclusive, esses caciques, como você acabou de falar, estão reunidos ainda em Brasília. Estão discutindo qual será o nome da oposição, né, que vai disputar aí o governo do estado da Paraíba nas eleições desse ano. Como eu comentei aqui ontem, o deputado federal Pedro Cunha Lima já teria sido retirado dessa disputa e aí sobrou apenas o nome do irmão do prefeito de João Pessoa, né, Lucélio Cartacho. Ele deve ser mesmo ungido aí pelas oposições para disputar o governo do estado da Paraíba. Nessa reunião está o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, seu irmão Lucélio Cartacho, o senador Cássio Cunha Lima, que tomou posse hoje, né, como presidente do Senado, presidente interino no Senado. E essa reunião ainda está acontecendo no Senado Federal, mas deve ser batido realmente o martelo para que Lucélio Cartacho seja o nome das oposições para enfrentar aí as eleições deste ano. Então, essa discussão ainda deve demorar por algumas horas, né, mas quase tudo certo que Lucélio Cartacho mesmo seja ungido. E aí, com a chapa montada, fica aí a dúvida ainda apenas pelo nome da vice, que deve ser mesmo a esposa do prefeito Romero Rodrigues, Micheline Rodrigues, que é do PSDB, e a composição para o Senado Federal ser os dois senadores, Cássio Cunha Lima e Raimundo Lira. Então estão reunidos lá, inclusive o vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, também se encontra nessa reunião, e lá logo mais deve ser batido o martelo para a composição aí dessa chapa, que deve ser anunciado oficialmente apenas na próxima semana, Linda. Em torno de todos esses desdobramentos, né, sobre as eleições desse ano, surge mais um nome aí para a disputa do governo do estado? Pois é, hoje surgiu exatamente mais um nome, o nome da deputada estadual Daniela Ribeiro. Foi ungida aí por alguns progressistas aqui no estado da Paraíba, né, aliados da deputada, que sugeriram o nome dela para o progressista sair também com uma candidatura própria. Então, existe aí uma abertura de um novo cenário. O progressista que também está na base da oposição, né, tem como o vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, é o presidente estadual aqui da sigla na Paraíba, e aí ele também defende que o PP surja com um nome para cabeça de chapa, né, para ser candidato a governador. Ele até questionou hoje por que os outros partidos só indicam o PP para vice ou para alguma vaga de suplência ao Senado. Então, eles colocam aí o nome da deputada estadual como favorita dentro do partido para disputar aí a vaga de governadora do estado da Paraíba, Linda. A lei da guarda pessoal para ex-governador continua gerando polêmica. Muita polêmica, Linda. Inclusive, as oposições aqui no estado da Paraíba, mais precisamente o PSDB, o PSC e o Patriotas, né, os três partidos ingressaram com ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que foi sancionada pelo governador Ricardo Coutinho, né? Então, eles apresentaram essa lei junto ao Tribunal de Justiça e pedem a suspensão desta lei. Inclusive, também o Ministério Público de Contas ingressou com uma representação, né, no Tribunal de Contas aqui contra a guarda pessoal criada pelo governador Ricardo Coutinho. Nossa equipe chegou a conversar com o subprocurador Manuel Santos e ele justificou a medida. A lei em análise, ela previa a criação de uma guarda pessoal para o chefe do Executivo após o término do mandato por um período de 4 anos. Como o mandato ainda não se terminou, o Ministério Público de Contas atuou fazendo um controle preventivo de gastos, já que essa lei só surtiria efeito a partir do exercício seguinte. E aí nós verificamos que haveria na lei algumas inconstitucionalidades formais e alguns vícios materiais. No que tange ao aspecto constitucional, a tramitação, né, segundo a Constituição, a criação de cargos públicos ela é privativa do governador. E a lei em análise, inicialmente previa só a criação de cargos no âmbito da Casa José Américo. Ocorreu que, por emenda parlamentar, colocou-se também a criação de uma guarda pessoal para o governador do estado, ao término do mandato. Então, haveria um vício de iniciativa, porque a propositura inicial do chefe do Executivo não foi essa criação da guarda pessoal, mas uma emenda parlamentar. E emenda parlamentar não pode criar cargo público, porque seria privativo do governador. Outro vício de inconstitucionalidade seria que a emenda parlamentar ela também não pode aumentar a despesa pública em projeto de iniciativa de outro ente. A lei de responsabilidade fiscal ela fala que para o aumento de despesas
você deve ter um incremento permanente de receitas. E não consta nenhum anexo informando de onde virá essa nova receita para o incremento de cargos comissionados para a guarda pessoal do chefe do Executivo após o término do mandato. Vamos esperar, então. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até Boa noite. amanhã. Até amanhã.